E já que estamos a falar em torcedores, eu não sabia que existia esta canção. O time da virada e o time do amor, eu não sabia. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam para criar uma música, mas ela já existia no nosso clube, na história do nosso clube. Agarrem-na, é isto que nós precisamos. Quando nós estivermos a passar dificuldade, como passamos, e eles foram ao nosso treino durante o treino todo e puxaram por nós, somos o time da virada e somos o time do amor, porque é isso que se sente dentro deste clube. É esta música que nos faz realmente ser e viver. Não precisam, agradeço todo o esforço, mas é esta. Esta é a música que bateu cá dentro, que bateu dentro do treinador, que bateu dentro dos nossos jogadores. Nunca na minha vida, enquanto jogador e enquanto treinador, senti a importância tal dos nossos torcedores como foi hoje. Seu esplendor. Agora tem o show, mas ontem teve o baile, hein? O baile de Abel e companhia no Allianz Parque. Parte da torcida ficou atrás do telão, não viu, mas sentiu a emoção. Viu pelo telão esses números aí que a gente está mostrando. O Palmeiras teve um pouquinho menos, né, de posse de bola, mas foi muito mais letal. Acho que tava... É difícil a gente dizer o que fez esse Palmeiras campeão, porque era um Dudu inspirado, era um time que se movimentava diferente em campo. E a aura, né? Ou como o Pedro Ivo gosta de dizer, o anímico do Palmeiras ontem você tá querendo debochar entrou em campo no Allianz. Não foi não, Pedro Ivo? Vou começar até com você. Você falava um pouco antes, na nossa escalada, que a gente vai debater se o São Paulo... Vou voltar para o Palmeiras. Se o São Paulo agradou, apesar da derrota ou não. E eu acho que a evolução do São Paulo, como ela é recente, ela vai ter percalços, vai ter oscilações. E aí eu quero usar esse exemplo para chegar no Palmeiras do Abel, porque esse Abel maduro, o tal do anímico, o tal da empolgação, é fruto de uma evolução de tempo. É um trabalho que começa lá atrás, ganha corpo, ganha forma de jogo. Antigamente não, né? Antigamente parece que é muito tempo. Há alguns meses a gente criticava que não tinha um repertório ofensivo, que poderia jogar um pouco mais. O Mano até batia nessa tecla, né? Queria ver jogando um pouco mais. De umas semanas para cá, de uns meses para cá, o Palmeiras versão 2022, ele é mais seguro para se defender e mais amadurecido, talvez, para jogar com essa bola. Então, acho que esse pacote... Eu brincava com o Facincani, que a gente estava ali até no corredor. E eu falei, em nenhum momento eu fiquei com a sensação pré-jogo ontem que o Palmeiras não iria reverter a situação. Porque me parecia que era muito mais um ponto fora da curva, a derrota do meio da semana, e que esse Palmeiras estava amadurecido, aprendendo a jogar com bola em casa, ciente, seguro. Então acho que mistura um pouco disso tudo. Tem ali na nossa tarde que o Verdão engole o tricolor, acho que é a circunstância do jogo, mas o Palmeiras ser dominante em casa passa por esse time cada vez mais consolidado, amadurecido, talvez o São Paulo em evolução ainda não seja. E aí entra o anímico. É um Dudu jogando muita bola, é um Danilo novamente decidindo, é a torcida jogando junto, é você com menos de 30 minutos tirar a vantagem do adversário. Então você criou todo um cenário que lhe era favorável. 60 minutos ainda restantes pela final, você sabe o potencial que você tem, você sabe que você joga bem com bola hoje também, você tira a vantagem do adversário, você está em casa, então tudo começa a favorecer. Agora não é por acaso, é fruto de muito trabalho, né, Dani? É de muito trabalho, de muita concentração, né? Uma coisa que chama atenção nas entrevistas pós-jogo é que todos eles falavam assim, não, a gente saiu do jogo passado com a certeza de que a gente tinha que levantar a cabeça e treinar. Isso talvez seja fruto desses 18 meses, né, Facincani? E de um sistema que eles já conhecem e de um mental fortalecido, porque aí a gente tem que usar a palavra que o Abel gosta, porque fez diferença. O Allianz, o estádio lotado, tudo isso, obviamente, influencia. Mas quando o Abel fala só disso, ele está, acho que propositadamente, excluindo uma parte muito importante do trabalho dele. Tem ele, não tenha dúvida. E assim, eu tenho, de idade 37 anos. Só? De profissão, né? Meu Deus do céu, dava mais. Meu Deus. Só? Mas enfim, eu só deixa eu começar direito, porque vocês aqui estão vendo que está complicado. Não, você que se comprometeu aí. Acompanhando o futebol mesmo, assim. 37 anos. Com você, hein? Vou dizer assim, eu tenho 30 anos, cerca de 30, 32 anos, no fim do ano. Mas enfim. Ele errou a idade. Tá tudo lá. Que já pior do que eu pensei. Tá pior do que eu pensei, então. Eu sei, já vai no embalo, né? A gente já se acostuma. Não, nem melhor arredondar pra cima já, porque só... Não é nem questão da idade, da aparência. Não lembrar da idade, é isso que me preocupa. A aparência faz parte. Agora, não lembrar da idade com 36 anos é o pior. Eu sei, Zé, tá difícil. Meu Deus. Volta pro Palmeiras, meu senhor. Deixa eu só voltar pelo que eu queria explicar. Você já falando 30 anos acompanhando o Palmeiras. Eu vou colocar... de acompanhar futebol, de 1990 para cá, que eu tenho um pouquinho mais de
lucidez, de entender, de saber o que está acontecendo dentro de um campo de jogo. Eu nunca vi, falando em especificamente Sociedade Esportiva Palmeiras, uma equipe num pico técnico, tático, mental e físico e administrativo tão bem gerido como em 2022. Porque o Palmeiras teve fases em sua história muito fortes, importantes e vencedoras. A fase da Parmalat, que era um time técnico ao extremo, tático, mas que administrativamente em alguns momentos não era tão bem gerida, lado físico idem. O time da segunda era Parmalat do Filipão, um time muito forte, brigador, pouco menos técnico, bem gerido de grupo, mas em alguns momentos também acabou rateando em momentos importantes. Teve esse período Crefisa em que o Palmeiras teve N técnicos, foi vencedor, mas não convencia. E ele chega nessa gestão ao Abel em todos os níveis muito bem apurados. Um time que fisicamente ele hoje se sobressai com qualquer outra equipe aqui do futebol brasileiro, fisicamente falando. Tecnicamente, a evolução individual dos jogadores e de atletas que a gente, inclusive eu aqui, batia muito em relação a melhorias. Os caras tiveram um crescimento gigantesco, monumental. Taticamente, uma equipe extremamente versátil. Nunca vi o Palmeiras jogar com 3, 4, às vezes 5 formações diferentes, jogo após jogo, com mudanças de postura, como foi ontem, 70% do jogo engolindo o São Paulo, depois volta, respira. Enfim, o Palmeiras que é um camaleão tático, que eu brinco aqui. Camaleão. Administrativamente falando, um clube hoje gerido assim, de uma forma ímpar, financeiramente falando, até pelas conquistas, até por tudo que se coloca. E, claro, com um técnico que tem uma leitura de jogo que, talvez, daquilo que o Palmeiras teve recente, nunca nenhum chegou a essa plenitude. E eu brincava ontem com o meu irmão no seguinte, Dani, o resultado ontem, como jogou, como ganhou, o que o Palmeiras fez em campo, se ele tivesse vestido a camisa listrada dos tempos da Parmalat, do time de 96, campeão paulista, que foi talvez para muita gente o mais bonito que o Palmeiras jogou, ele não faria nenhum tipo de diferença e não teria nenhum tipo de inferioridade. Ontem o Palmeiras jogou como um Palmeiras de 96. Opa. Me lembrou muito. Rápido, intenso, um futebol bonito, futebol propositivo, um futebol que em 30 minutos já foi campeão paulista. Em 30 minutos o Palmeiras foi campeão paulista quando faz 2-0. Quando faz 2-0, o Palmeiras encerra o campeonato ali. Mesmo já ainda naquele momento com a matemática precisando de mais um gol. Mas moralmente, o que ele jogava de bola... Então ontem o Palmeiras, ele talvez teve uma das melhores atuações como Palmeiras nos últimos 35 anos que eu me conheço como pessoa e jornalista. Rapaz. E qual que é o time do seu irmão? Pô, merece O André, aqui, merece. ele sabe disso. Qual que é o time dele? Meu irmão é palmeirense. Ah, tá. Não, tá bom. Era só pra E a tua constar. prima? Era só pra constar. A minha prima que tá de cabeça inchada, não tá nem Qual falando time dela? comigo. Ela é flamenguista. Traíra A gente de vai cacete. chegar nesse assunto Família, já. Flamengo? Agora, olha aqui, deixa eu pegar esse gancho do Facincani, porque ele usa ali o termo que a gente colocou aqui, né, que é engolir o São Paulo. E realmente acho que, não sei se a comparação com 96 também faz sentido para vocês, mas eu acho que o que chama atenção é a individualidade no coletivo. Por exemplo, ontem foi um jogo em que o Dudu fez muita diferença, mas que o Palmeiras tinha um modelo de jogo muito bem definido e que por ele estar numa boa noite, acabou dificultando muito qualquer coisa que o São Paulo tentasse para impedir aquilo. Tanto que o Rogério, no meio do jogo, tira o Wellington e quem que ele coloca ali para tentar? Coloca o Arboleda como zagueiro e traz o Léo para a esquerda. Exatamente, para a esquerda. Engoliu? Mérito todo do Palmeiras? Tem algum lado do São Paulo para a gente ponderar aí, Zé? Boa tarde, né? Boa tarde, Dani, Pedro, Facinca, seu Sormani, todos que estão nos assistindo. Não, eu acho que o Palmeiras foi muito superior, realmente. Podemos usar essa expressão, o Palmeiras engoliu realmente o São Paulo, né? Mas eu vejo um coletivo muito forte. Esse coletivo, ele é muito forte, mas ontem apenas uma peça fez com que o Palmeiras mudasse por completo. Chama-se Danilo. Eu faço a pergunta, quantas vezes vocês viram o Zé Rafael no primeiro jogo colocar o pé na área do São Paulo? Quantas vezes vocês viram no primeiro jogo o Marcos Rocha passar do meio campo para poder fazer 2 contra 1 com o Scarpa e muitas vezes com o Dudu no ataque? Não teve. Não teve, no primeiro jogo não teve.
Né? Então, assim, só a presença do Danilo já deu essa liberdade. Por quê? Porque o Zé Rafael, junto com o Jailton, não tem o entrosamento necessário, eles não se conhecem. Então, num jogo como o São Paulo, ou quando o São Paulo entrou motivado, dentro de casa, tentando realmente fazer o resultado e conseguiu, esse desentrosamento ele ficou nítido, essa falta de entendimento em termos de posição. Então, gera insegurança. A insegurança, você fica no teu lugar onde você se sente mais cômodo, ali mais tranquilo para justamente não se expor. Ontem, pela necessidade do resultado e com a entrada do Danilo, o que aconteceu? O Danilo tem aquela coisa da juventude. A juventude tem um ímpeto que você só tem na juventude. À medida que você vai conhecendo os perigos da vida, você vai opa, eu não posso correr com um carro a 300 por hora que eu posso me matar. Com 18 anos é curtição. Né? Então, existem essas coisas que a juventude te proporciona. O Danilo tem isso, porque o Danilo corre o tempo todo. O Danilo está de um lado, está do outro. O Rogério Ceni falou sobre nós perdemos quase todas as segundas bolas, né, no meio campo. A segunda bola nós perdemos todas. Se você observar, o Danilo está sempre nessa segunda bola. Bola ali, o São Paulo, Danilo pegava essa bola. Né? O Danilo dividia essa bola no segundo gol do São Paulo, do Palmeiras. Sim, ele divide com o Caleri. Ele divide com o Caleri, a bola vai lá. Tá. Então, assim, essa mudança, esse jogador, ele muda, ele condiciona todos os outros. Né? Então, ele deu essa liberdade. Aí o São Paulo não soube o que fazer. Com 5 minutos, por mais que o Rogério fale assim, não foi ordem, né? Não foi nosso, não partiu do banco, nada, foi do jogador. O Jandrei, com 5 minutos, tentou fazer cera. Caiu no chão. 5 minutos de jogo, caiu no chão para tentar. Né? Ali você passa um recado. Você passa um recado que depois foi confirmado pelos jogadores e pelo próprio Danilo depois do jogo. Aí nós vimos que eles estavam com medo. A gente vai chegar lá. Entendeu? E aí aumentou ainda mais a nossa confiança. Então acho que faltou isso para o São Paulo, entrar no jogo. O Palmeiras não deixou ele entrar no jogo, mas muito também pela passividade. Né? Então, quando você tem o coletivo forte, o individual aparece. O Dudu apareceu. De novo, quantas vezes o Dudu, no jogo contra o Morumbi, no Morumbi, nenhuma, pegou essa bola e conseguiu partir para cima? E hoje de manhã no Sport Center ele falou, foi o meu pior jogo com a camisa do Palmeiras. E nenhuma. Por quê? Porque o time do São Paulo, quando ele recebia essa bola, o Wellington já chegava, o Léo já estava na cobertura, ou seja, é difícil. Ontem, o que aconteceu? Postura inversa. A postura diversa. Você lembra que nós falamos aqui, o que o Palmeiras tem que fazer? Eu falei assim, primeiro é mudar a postura. Claro. É atacar o São Paulo e não esperar. Como você entra em campo. Como você entra em campo. E foi isso que fez. E aí você tem 2 anos de trabalho do Abel, conhecimento dos jogadores, a capacidade de eles se adaptarem à situação do jogo. Só quando você entra não resolve. Para tirar 2 gols de vantagem. E aí você Agora, tem a experiência. Você tem trabalho, você tem qualidade. Lógico. Agora, o São Paulo não é de se jogar fora. Aconteceu. Não dá pra jogar É um trabalho em que o Rogério descobriu um time ao longo do Campeonato Paulista. Ele descobriu um time agora. São Paulo valorizou o título do Palmeiras. Sim, agora esse descobrimento, daqui a pouco ele vai precisar de alguns áudios vazados de novo, né? Porque ele vai precisar colocar mais experiência nesse time. Patrick, o Nicão, um jogador um pouco mais... Mas eles têm que começar a correr um pouquinho fisicamente falando, mas né, Zé? o que eu ia falar é o seguinte, Patrick e o Nicão, eles não têm essa característica, eu acho. O Patrick um pouco mais, mas o Patrick a gente não sabe se ele vai se encaixar nesse sistema do São Paulo, porque o sistema do São Paulo é um sistema onde só tem meninos e velocidade. Será que o Patrick vai se encaixar nisso com rapidez para poder ajudar esses jogadores? Né? Na defesa, o Diego e o Léo foram muito bem no primeiro jogo, muito bem. Ontem não conseguiram jogar. A gente vai falar. Então tem muitas coisas que eu acho que o Rogério, com certeza, alguns áudiozinhos ali. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse São Paulo, porque eu tô com você. Eu acho que não dá para jogar fora o trabalho, o caminho está sendo de progressão. Agora, algumas mudanças precisam ser feitas, alguns jogadores precisam se firmar. Fala que eu vou jogar para o Sormani. Desculpa, Sormani, rapidinho. O Facinca falou sobre 96, né? Eu acho que a conquista de ontem lembra 93. Corinthians e Palmeiras. Eu acho que porque o Corinthians ganhou o primeiro jogo, criou-se... 4-1 o outro? Foi 4-0. É 4-0. Foi uma situação... Tinha o jejum, tinha sabe? A Parmalat montando um time muito forte. Teve o Palmeiras, o Viola fazendo gol, imitando o porco, quer dizer, teve uma série de outras coisas. Na ida foi 1-0, né? O placar agregado foi 4-1. O Palmeiras ficou de 1-0 também, né? E foi 3-0 no tempo normal e 1-0 na prorrogação. 1-0 na prorrogação. Isso. Eu acho que lembrou. Ontem eu estava falando, esse jogo lembra muito porque o Everton falou, né, sobre essa virada, tal, nunca vi. Eu falei assim, poxa,
93 foi assim, tinha todo esse clima também. Deixa eu só passar para o Facincani também a palavra. Depois do... Você permite que o Abel fale antes de você? Não, imagina. Pode? Então Você, fala, Abel. Fala aí do Dudu pra gente ouvir. Vou embora. Arrebenta o coração do Facinca, Abel. Eu perguntei-lhe onde é que estava este Dudu no Morumbi. Disse, onde é que estava lá? Não foste tu, aquele número 7, não eras tu. Acontece, não fui eu não fiz nada nele, eu não fiz nada. O Dudu do Morumbi, eu disse, Dudu, eu quero este Dudu sempre. Não é? Quem diz o Dudu, diz o Jailson, diz o Gomes. Onde é que está esta equipa? No Morumbi, onde é que nós estivemos? Na segunda parte, onde é que nós estivemos? Não foi a mesma equipa. Epá, foi um grande jogo da nossa equipa, uma intensidade, uma capacidade, uma qualidade. E pá, não me falem em centroavantes, esta equipa é muito mais do que um centroavante. Esta equipa é uma alma, é um gosto de ver esta equipa jogar. E eu sinto um orgulho e uma gratidão muito grande por poder ser treinador destes jogadores, sem exceção. Tá aí, ó. É por isso que eu tô falando. Ele enche a bola, mas ele fala, ó, onde é que você estava no jogo passado? Então ele sempre dá uma cobrada que parece que é o equilíbrio dessa vaidade que poderia aparecer. Porque a estrela do Palmeiras hoje é o Abel. Sim, é um conjunto, né? Porque além de ter um técnico que é muito competente, transparente e persuasivo naquilo que ele busca de trazer ao jogador o objetivo que ele precisa traçar dentro de campo, ao mesmo tempo, existe por parte dos jogadores também uma leitura de que individualidade em excesso faz muito mal, né? E o Dudu é uma prova disso, né? O Dudu foi muito moldado nesse projeto Joga no Dudu que ele resolve por causa da ineficácia de técnicos que passaram pelo Palmeiras recentemente. Técnicos que não extraíram de um time que tinha um bom elenco o melhor do lado coletivo. Então era um time torto em campo, era um time que não tinha posição definida, era um time que não tinha organização. A partir do momento, por isso que eu falei que eu trouxe esse comparativo com 96, porque foi o time mais legal que eu vi o Palmeiras ter. E não estou dizendo que o Marcos Rocha é melhor que o Cafu, o Rivaldo. Não, porque individualidades, claro que os caras de 96 eram super especiais. Mas esse Palmeiras chegou num potencial, e o que ele apresentou ontem, que faz muito lembrar e que não deve nada ao que aquele time jogou. Em termos de toda essa aplicação de superação, de você destrinchar funções em campo, de como que os caras hoje olham para o treinador e falam, poxa, nós vamos jogar o máximo que a gente pode para tentar mostrar para você que estamos quase que 100% alinhados com aquilo que se pode fazer num jogo de futebol, na orientação passada ao longo da semana. Então é esse conjunto de fatores que talvez faça com que esse Palmeiras hoje ele esteja no pico máximo do seu desempenho histórico. Pô, eu nunca sei quando é o pico desse Abel, sinceramente. É isso que eu estou falando. Hoje ele está nesse pico. Pode ser que daqui 6 meses... A gente pensou que 27 de novembro do ano passado era um pico. E aí a gente questionava, é o pico porque não joga com a bola, passou a jogar com a bola. Mas isso aí é o teto, porque não tem um camisa 9. Passou a jogar com a bola sem ter o camisa 9 fazendo 4 gols. Diminuiu a pressão com o 9 agora? Ele não fala nada Eu acho que o Palmeiras perde. Tudo é momento, porque se entra em campo ontem e não consegue fazer gol, tá vendo? Falta o 9. Só que é o que ele falou. No Morumbi, os 3-1. Mostrou que não precisa. Ele podia ter falado alguma coisa, mas sabe como é que é? A gente trabalha, Existe um modelo. Não fala nada. Ele não reclama. Existe um modelo de jogo com camisa 9. E existem outros tantos para caso você não tenha um camisa 9. O Flamengo funciona no Palmeiras é um sistema. O Rony sai aos 35 do primeiro tempo. Sai no primeiro tempo ainda. Continua e melhora. E continua a mesma coisa. E acho que isso tem que ser levado em conta quando a gente entra no debate do 9. O Verón? Pode ser. O Verón, perdão, que entrou no lugar dele, continua a mesma coisa. Porque o que funciona no Palmeiras é o sistema. É o sistema. E as individualidades surgem por conta do sistema, que é muito bom. Você tem o Zé Rafael com o Danilo pressionando. Deixa eu passar a caixa tranquilo. O Rafael com o Zé pressionando a bola. Quando se pressiona, você gera um espaço para o Veiga finalizar. Ou então, quando se pressiona e o ataque movimenta, você tem espaço para o Dudu jogar. Ou quando não tem nem o Dudu e o Veiga, tem o Zé Rafael pisando na área. Ou então você tem uma bola levantada. Então, você tem uma série de situações que você não fica refém do camisa 9. Por isso que eu acho que o debate, o camisa 9 do Palmeiras, seria ótimo. Quando o time começa a jogar mais com a bola, e talvez tenta buscar a área. Isso é ótimo. Agora, não ter esse camisa 9, não é porque a gente está sendo oportunista. Aqui a gente já falou muito aqui que não ter o camisa 9. Eu escrevi um texto no blog. A gente já falou aqui. Acho que o Zé já falou que Palmeiras não precisa de um camisa 9.
Sim. Dá pra jogar sim o 9, você consegue. Não, é ano muito passado a bom gente ter um falou 9. isso. O 9 complementa o trabalho do Abel, que já é ótimo, claro. Agora, esse Palmeiras também pode jogar. Eu acho que a grande curiosidade, ô Zé, só porque o seu momento tocou, você falou que quer ver mais, né? Quer ver com mais frequência, que você mandou uma mensagem pro seu amigo. E eu acho que vai ser um ano disso. Quarentinha. O Palmeiras, isso, quarentinha. O Palmeiras tem um desafio que eu acho que, por mais que não seja verbalizado publicamente, tem um desafio de buscar um título desse brasileiro. Dessa jornada longa, dessa cauda. E aí, talvez tenha que mudar. Tem que jogar com a bola, tem que pressionar os mais fracos, não tem que aceitar somente o empate. Eu acho que vai acontecer. Já está fazendo essa eu acho que vai transformação. acontecer isso esse ano. Não estou dizendo que vai ser campeão, mas vai apresentar muito mais do que no brasileiro do ano passado. Porque o Palmeiras começou a jogar com a bola. O Palmeiras começou a jogar com a bola, não dependendo do 9. O Palmeiras começou a ser intenso e amassar um adversário numa final de estadual por 30 minutos, tendo a bola. Quando você fala, mas esse Palmeiras, você sabe jogar fechado? Não. Esse Palmeiras evolui o seu jogo cada vez mais. E eu acho que a evolução desse ano talvez seja essa. Passar a ter a bola. Mas eu acho que o pico, né? A gente está falando sobre o pico do Abel. Ah, é o pico do Abel. Eu acho que eu vou usar o termo que sempre se usa no vestiário, né? O pico é o próximo jogo. Porque você nunca sabe o que você vai fazer no próximo jogo. Qual será a tua exigência, qual é a tua capacidade de raciocínio, de velocidade de raciocínio para mudar uma peça, para adaptar ao adversário. Né? Então, acho que o pico é o próximo jogo, sempre. Só que esse pico do Abel que nós estamos falando passa muito pelos jogadores que ele tem nas mãos. Muito pelos jogadores que ele tem nas mãos. Você tem o Gustavo Gomes. Vocês, por acaso, vocês viram o Gustavo Gomes dar algum problema nesses 2 anos que ele está? Não, sempre se comportou muito bem. Você tem Marcos Rocha. Marcos Rocha joga, não é para jogar, isso, aquilo e tal. É Nunca regular, reclamou. né? Linear. É regular, linear. Ah, jogos importantes. Pode colocar o Marcos Rocha. O cara tem experiência. Entendeu? Aí você vem pro lado esquerdo, a mudança do Vinha pro Piquerez, muda a característica, porque o Vinha é um pouco mais técnico, o Piquerez é mais força, então você utiliza de uma outra forma. Né? Meio campo, Danilo, aí passa pelos garotos que já passaram, que é o Patrick, o menino e tal, mas ele acha uma situação. Zé Rafael, deixa eu vanguarda, que foi eu que coloquei ali no meio, mas o Abel aprimorou, né? Mas você vê a importância do Zé Rafael no meio. Ninguém fala nada do Zé Rafael, mas a importância que ele tem para esse funcionamento do time é fundamental. Né? O entendimento, o próprio Veiga, o quanto o Veiga cresceu, mas o quanto esse time é maduro em termos de tomadas de atitudes. Porque é o seguinte, o treinador, ele pode te dar. O que o treinador faz? Ele te dá as opções, te dá um posicionamento para que ele ache, esse é o melhor posicionamento para você tomar as decisões. Ele fala que o dele é 30%. Mas, Sim, quem toma muitas vezes as decisões, e na maioria das vezes dentro de campo, são os jogadores. Sim. Esse amadurecimento leva uma confiança mútua, tanto do jogador para o Abel, do Abel para o jogador. Entendeu? Quando, ontem, acho que foi o Bruno que falou, foi o Jean, eu não sei, que tentaram colocar o Veiga como centroavante e no vestiário os jogadores falaram para o Abel, Abel, não está dando, não dá certo. Ontem, fazendo Sport Center, acho que foi o Bruno ou foi o Jean, peço perdão, não lembro direito. Essa troca, porque quando o Abel fala assim, Dudu, onde você estava no Morumbi? Se fosse no começo, quando o Dudu chegou, quando o Dudu era substituído, o Abel não ia falar isso. Jamais. Jamais. Só que estabeleceu uma confiança muito grande entre eles. Processo. Entendeu? Esse processo falar, né? que dá para você falar, que dá para você criar, sem que seja uma agressão. Então, esse pico, essa maturidade do Abel, essa evolução do Abel, passa muito por aquilo que esses jogadores estão proporcionando a ele. Sim. E isso a gente percebe que é o coletivo. O coletivo com o que ajuda também, muito. né? Fala, Facinca. Quando que a gente vê o trabalho de um treinador é quando você vê um mesmo grupo dando respostas e evoluções que elas são nítidas. E para mim esse Palmeiras ele tem símbolos de evolução. E os símbolos não são os que resolvem lá na frente. Para mim os símbolos, Marcos Rocha, o Luan, o Zé Rafael e o Danilo. O Danilo, há 2 anos, ele era um volante afoito, que às vezes... O Danilo é muito jovem, né? Então, é isso que eu estou falando. Dá para explicar um por um rapidamente. O Danilo é aquele volante jovem, afoito, que você vê, pô, o moleque corre pra caramba, se desdobra em campo, mas ele precisa entender o que é ter a bola no pé. É o senso de colocação, é não pegar uma bola de costas, é saber como girar. Você vê a evolução dele, vou tentar dar um exemplo que na minha cabeça foi nítido. Nós conversamos muito nesse jogo. O segundo jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro em Minas, o Danilo não foi bem. Sim. O Danilo estava perdido em campo. Longe, correndo, atacando espaços, às vezes um pouco, sabe,
fora do eixo e como que ele evolui de praticamente um mês daquele jogo para a final da Libertadores, em que ele se torna, para mim, o jogador símbolo daquela decisão, junto, repito, com o Marcos Rocha, que passa a ser quase que um terceiro zagueiro pela lateral, que hoje é quase que intransponível você passar pelo Marcos Rocha. E o que eu falava aqui? Que era um cara que tinha muita dificuldade na marcação e até no jogo aéreo. Tem um lance no jogo contra o São Paulo na quarta-feira, que é um cruzamento na área, não sei se ele vai disputar a bola com o Caleri ou com o Alisson. O cara sobe, você vê que ele vai ganhar dele. O Marcos Rocha vai no corpo. Quantas vezes que o Marcos não tentava atacar a bola e ele tomava a bola? Ah, sim. Né? E a melhora que ele teve significa... Então, hoje, é um jogador que você falou. Ele entra numa decisão, ele não sente o peso. E potencializado pelo que o Mike... Saiu da barca, é isso? Sim, sim. Eu ia falar isso agora. O Zé Rafael, você não acredita. Tem um amigo meu que queria tirar o Luan e o Zé Rafael Não, eu tenho a barca. Eu tenho uma anotada a barca. E assim, são símbolos de recuperação. Tinha mais nomes. Por exemplo, assim, quer que eu traga amanhã? O que o Mike trouxe de potencial de sombra ao Marcos, os dois cresceram na mesma toada. O Marcos não faz a final, o Mike faz a final que ele fez contra o Flamengo. Marcos, se eu não me entregar, esse cara vai me engolir na posição, porque o jogo que ele fez sob a desconfiança toda foi enorme. Bom, o Luan nem se fala. O Luan, pra mim, o Luan e o Zé são as evoluções símbolos desse time, né? Porque o cara sai de um Mundial contra o Tigres, né? Protagonista de lance de pênalti dos caras, instável em decisão, toda decisão o Luan aparecia, né, com uma falha instável, e o que ele cresce, o que ele se potencializa junto com o Gustavo Gomes. O Zé Rafael, taticamente falando, um monstro, físico, inclusive. Você vê que toda a bola ele divide de pé firme. Ontem o São Paulo, em muitas bolas, dividindo de pé mole, e o Palmeiras firme, correndo, pisando na área, que é o que a gente falava. Poxa, ele é um cara que sabe chutar em gol. E às vezes se priva de chutar em gol. Ontem ele chutou em gol. Ô, Facinca, fez, né? Isso tudo aí me remete ao Felipe Melo. Ao Felipe Melo. O Palmeiras não renovou o contrato dele. Vocês acham que o Palmeiras não renovou o contrato do Felipe Melo? Por exemplo, não, a gente não gosta do cavanhaque dele. Não. Isso deve ter tido um estudo por trás disso. Abel. Os caras, a comissão dele olhou, foi feito estudos do que ele estava entregando em campo, qual é o desempenho dele físico, etc. E tal. Chegaram à conclusão, escuta, não dá mais, não precisa mais. Ele vai para o Fluminense, ganha um título no Rio, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, continua jogando num nível muito interessante, mas para o nível do Palmeiras, para o que o Abel queria... A velocidade. Exato, ele não dava mais. Qualquer outro treinador talvez chegasse e disse, não, segura. Segura, porque é um líder, é bom de vestiário. Se eu precisar de força intimidatória no jogo de Libertadores, ele pode ser importante para ele. Não. Eles olharam, fizeram um estudo. Não foi mandado embora de graça. O William, um cara maravilhoso de vestiário, Exato. ótimo, mas assim, e a entrega? Aí eu vou te provocar, vou colocar o Patrick e o Renan também. Sim. Que ele diz, não preciso. Sim, mas é o que eu falo, eu posso discordar de uma venda talvez um tanto quanto precoce, mas só que se você coloca no balaio... Mas a gente não tem informação de vestiário, Dani. Eu concordo, porque o Facincani sempre diz que o Patrick poderia o Zé também ficar. toca nessa tecla, né? Por que não insistiu mais um pouquinho com o Patrick? E por aí vai. Agora, a gente não priva da intimidade do vestiário palmeirense. Sim. A gente não sabe o que aconteceu. E um cara do tamanho do Abel, com a inteligência que ele tem, quando ele abre mão de Felipe Melo, de Patrick, Renan, William, isso não foi feito no momento que ele estava, entendeu? Lendo o jornal, entendeu? Com certeza. Isso aí é fruto de um estudo muito amplo, em todos os sentidos. É dia a dia, né? Em todos os sentidos. Comportamental, físico, técnico, QI de futebol, tudo isso é levado em conta. O Palmeiras é um exemplo hoje do que um time de futebol deve fazer. Tem uma palavra que os caras usam muito, é um case de sucesso, é isso? O Zé gosta. É do Zé. Olha aqui, o Zé sabia a frase que ele falou ontem? Ele falou assim, Facinca, depois que acabou o Sport Center de Facinca, eu vou te falar uma coisa. Fica tranquilo, pode tirar a fralda. Falei que ia ganhar. Pois não. Isso. Ele falou, eu preciso te falar uma coisa, o Palmeiras é um case performático.
Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar o que o Zé Rafael falou, o que o Danilo falou também, porque depois da partida, o Zé já até tocou aqui nessa declaração, né, Zé, do Danilo. Coloca aí na tela pra gente, por favor, pra gente ver como é o espírito e como é o crescimento desses jogadores, né? O Facincani cita os dois aqui e a gente vê nessas declarações a segurança que eles têm. Eu não sei, não vai ficar complicado para os adversários do Palmeiras com o passar do ano aí, viu? O Danilo já mete logo tem a ver com a fralda do Zé, né? Estavam lá de fralda. O caminhão agora tá chegando ali na região do Pacaembu. Vai abrir uma filial ali agora, em breve. Eu até babei, ainda bem que tá com a tela no ar. Deixa eu ler ali, ó. Os caras estavam de fralda, pra ser elegante. Só ali já deu pra dizer. Acho que tremeu. É sempre bom brincar. A torcida ali fez... Ou aí usa o termo, né, de tricas, que a torcida do São Paulo não gosta, mas fez a torcida tremer. Essa é a declaração do Danilo. Pedro, você acha que ela passa do tom ou ela faz parte da brincadeira, faz parte do jogo ali, se referiu ao adversário depois de uma virada em que o adversário já havia provocado antes? É bom a gente lembrar, né? Teve muito São Paulino, não o time, mas muito São Paulino falando o título é nosso. Acho que toda declaração ela tem um contexto, né? Se ele chega numa análise séria e fala aí, te ganhou porque eles tremeram. Isso aí era no YouTube, né? E ele tava meio que num tom meio descontraído. Você tenta tirar uma frase um pouco mais fora do lugar comum ali, de uma análise mais séria, mais fria. É campeão. É o momento de você tentar tirar um sarro. O Zé já foi campeão, o Zé viveu isso. Então, você tá muito mais tranquilo para dar uma brincada, porque você também tá carregando desde o jogo do meio da semana. Uma provocação ali, uma provocação aqui, talvez. O Palmeiras não é tudo isso. Pegou o São Paulo minimamente embalado e já tomou dentro do Morumbi. Aí vai lá, reverte uma excelente atuação, mais uma do Danilo. Então, acho que é compreensível. Não me soou desrespeitoso quando ele fala ali o tal do cagados, podemos dizer? Você pode, eu acho muito feia essa palavra. Deixa eu só ler o Zé aqui pra gente então. trazer pro debate ali, os dois. E ele dá uma espetada no Tricas, porque a grande maioria da torcida não gosta do termo e fala que tremeu. Tem muito uma provocação pós-final que com a medalha no peito, claro, é mais fácil. É fácil, né? Enche a tela aí, por favor, pra gente ler esse Zé Rafael, que eu não vou enxergar assim tela dividida, não. Ó, não só a torcida do São Paulo, a do Flamengo fez na Libertadores e isso não dá pra fazer no futebol. Ainda mais com uma equipe como a nossa, competitiva e vencedora. Não dá pra cantar vitória antes da hora. Os caras vão ter pesadelo com a gente hoje. Ou seja, aí, mais um jogador. Isso aí tava martelando no vestiário. Lógico. Não, e aí eu acho que assim, essa história de ter pesadelo com o Palmeiras, isso vai se refletir agora pra temporada, pelo que vem pra frente, assim. Todo mundo que for pegar o Palmeiras agora vai ficar com essas declarações, vai ficar com o que o Sormani falou. É o time a ser batido no Brasil. Não que já não fosse antes, né? Porque é um bicampeão de Libertadores. Mais do que nunca. É sempre alguém para ser olhado. Mas, assim, o Palmeiras vai tirar o sono de muita gente na temporada. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Óbvio que não. Mas acho que isso aí até chover molhado, né? Então, mas assim, Palmeiras, e se não agora? ganhasse Quão ontem, já ia grande tirar é esse Palmeiras? Esse é meu ponto. Dani, sabe um dos segredos do sucesso desse Palmeiras? É a longevidade do trabalho do Abel. Total. Ele sim. começa ganhando. Isso ajuda. Uma Libertadores em 2 meses, né? 3 meses. Ganha a Libertadores. Depois ganha a Copa do Brasil. Mas você vê que se você pegar aquele Palmeiras que disputou a Libertadores com o Santos em 2000... Foi em 2020 já, né? Sim. E a final da Copa do Brasil contra o Grêmio não jogava o que esse joga. Não sei quantificar. Esse joga muito mais. Isso não acontece porque o Abel foi no supermercado ao lado do Palmeiras e comprou meia dúzia de caixinhas de entrosamento e entregou pro time. Não, isso é trabalho. Isso é trabalho. Então, por isso que é importante vencer. Óbvio, você tem que vencer. Porque isso aí traz paz para você trabalhar. Mas isso acontece porque o Abel tem o grupo na mão. E ele é bom. Ele sabe ser treinador. Gostaria que ele fosse mais audacioso. Isso aí é um desejo meu. Mas não é um processo também, essa audácia? Não, então... Você acha que não está construindo isso? Eu acho, eu falei aqui semana passada, eu acho que o jogo contra o Chelsea, o Abel deve ter olhado aquela partida, deve ter se envergonhado. Não sei. Depois do jogo, ele olhou aquilo lá, nossa, foi isso que eu coloquei em campo? É porque o tempo, né? Acho que era o Precisa momento, de tempo para falou fazer mesmo. esse trabalho. E pra gente virar o lado jogo aqui, atípico Pedro... que não é... Deixa eu só virar o lado aqui, ó, porque o Ceni já está aqui atrás.